Olá, essa é uma aula de estudos amazônicos para o 8º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Luiz Cláudio. Me chamo Valteir Martins de Souza e essa aula ela é parte desse livro aqui da professora Violeta. E a gente vai tratar hoje principalmente da bacia do Rio Araguaia, Tocantins ou Tocantins-Araguaia. Começamos perguntando, o Rio Tocantins pertence à bacia amazônica? Então, para tentar responder essa questão, vejamos. O estado do Tocantins ele é cortado verticalmente por dois grandes rios que correm paralelamente do sul daquele estado, onde ambos nascem, seguindo na direção norte e entrando no Pará. Ou seja, tanto o rio Araguaia quanto o rio Tocantins, eles nascem mais ao norte, mais ao sul, e vão em direção ao norte paralelamente, até que se juntam e vão desaguar no rio Pará. E esses rios formam a bacia Tocantins-Araguaia, sendo, portanto, uma outra bacia. Aqui o Tocantins e o Araguaia formam uma bacia diferente da bacia do rio Amazonas. Ambos são rios que vão se juntar ao rio Pará, quando o rio Pará, este sim, faz parte da bacia amazônica, já está muito próximo ao ponto em que este se lança na foz do rio Amazonas, embora os dois rios façam parte de bacias diferentes. Está aqui a bacia Tocantins-Araguaia, que se junta ao rio Pará. Está aqui o rio Pará. O rio Pará, sim, faz parte da bacia amazônica. Já a bacia Tocantins-Araguaia, não. É uma bacia totalmente diferente da bacia amazônica. E muitos geógrafos não consideram o rio Pará como um rio, e sim como um Paraná. O que seria esse Paraná? Paraná é um canal natural ou um braço de rio que sai do rio principal. Faz uma alça ou curva, deixando uma ilha no meio, e entra de novo no mesmo rio, porém mais acima ou mais abaixo. Aqui um exemplo de Paraná. O rio vai correndo nessa direção e um braço do rio sai e lá na frente ele entra no rio de novo, deixando uma ilha no meio. Então isso aqui é um Paraná. E os dois rios, Tocantins e Araguaia, por nascerem sem qualquer ligação com a bacia amazônica e pelo fato de só se juntarem ao Amazonas quando este já está findando seu curso, os dois rios, apesar de extensos e largos, não contribuem para a formação do rio Amazonas. Ou seja, tanto Tocantins e Araguaia, eles não vão contribuir para a formação do rio Amazonas. Então, essa bacia Tocantins e Araguaia não pertence à bacia amazônica. Ela é uma bacia independente dessa bacia amazônica. Portanto, a gente pode notar que são uma bacia diferente. Apesar de independente, parte da área da bacia Tocantins-Araguaia tem características idênticas às da bacia amazônica. Praticamente todos os mapas juntam as duas bacias, incluindo a bacia do rio Tocantins-Araguaia na mesma área da bacia amazônica. Ou seja, a bacia Tocantins-Araguaia ela tem características parecidas com as características da bacia amazônica. Por isso, alguns geógrafos acabam incluindo ela, bacia Tocantins-Araguaia, junto com a bacia amazônica, como se fossem da mesma bacia, e não são bacias diferentes. E para entender um pouco mais sobre essa diferenciação, é necessário que a gente entenda o que é a Amazônia clássica. Ou seja, no século XVIII e XIX, a Amazônia foi visitada e estudada por muitos naturalistas, especiais alemães e ingleses. Vários deles deixaram relatos e descrições importantes que servem hoje de fonte de estudo para sabermos como era a Amazônia no passado, e até mesmo quem eram os indígenas que aqui viviam e como viviam. Aqui são exemplos de dois naturalistas, e esse primeiro é o Charles Darwin, esse segundo é o Alfred Wallace. Somente o Wallace veio aqui à Amazônia estudar as características físicas da região. O Darwin não chegou a vir à Amazônia. E os naturalistas eles eram cientistas que se dedicavam ao estudo da natureza, especialmente da flora, da fauna e das águas dos rios. Atualmente, o termo naturalista, no sentido de cientista, quase não é mal utilizado, porque a ciência se desenvolveu a ponto tal que cada ciência trata de um aspecto específico da natureza, e não como os naturalistas faziam
eles estudavam a natureza de forma geral, estudavam ela na sua completude. Hoje não acontece mais dessa forma. Então foi assim, pelo âmbito da natureza, que os primeiros naturalistas começaram a fazer incursões, ou seja, fazer entradas, para conhecerem a região, apenas pelos aspectos físicos, em uma época em que não havia divisões políticas, isto é, fronteiras demarcadas, ou outras quaisquer. Havia apenas a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, quando os primeiros naturalistas chegaram aqui à Amazônia, a única fronteira demarcada que existia era a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que dividiam as terras que pertenciam a Portugal das terras que pertenciam à Espanha. E esses naturalistas eles entravam principalmente nos rios para conhecer a região. E o objetivo desses naturalistas era conhecer a região pelos seus aspectos físicos. Os naturalistas se voltaram para o conhecimento da bacia do Rio Amazonas, mas não penetravam muito longe em seus afluentes. Não conheceram a região em toda a sua abrangência. Esses naturalistas eles se limitaram mais ao Rio Amazonas e seus grandes afluentes, ou seja, os rios que se situam nos estados da região norte. Eles conheceram o que chamamos de Amazônia Clássica, ou seja, esse termo clássico ele é empregado como sinônimo de algo que é tradicional, que é antigo, exemplar, que vem de longa data. Falamos em Amazônia Clássica justamente porque o termo se refere aos primeiros estudos científicos feitos sobre a área abrangida pelas 6 unidades federativas que até 1988 compõem a região norte. Então vejamos aqui um pouco mais sobre essa Amazônia Clássica. Então, dessas unidades da federação, 3 eram estados: Amazonas, o Pará e o Acre, sendo que os outros eram territórios federais. Vejamos, o território federal do Amapá, aqui era território nesse período. O território federal do Rio Branco, que é atual Roraima, hoje é Roraima, mas já foi chamado de território do Rio Branco. E o território federal do Guaporé, que é o estado, faz parte hoje do estado de Rondônia. O estado do Tocantins, ele não existia nesse período. O Acre deixou de ser território e foi levado à categoria de estado em 62. Em 1962, o Acre era um território e ele foi elevado à categoria de estado, na gestão do presidente João Goulart. E os demais estados só passaram a os demais territórios só passaram a ser estado, o Amapá, o Rio Branco e o Guaporé, com a Constituição de 1988. Nesse antigo formato, a região norte, com 6 unidades, era denominada igualmente de Amazônia Clássica, ou ainda Amazônia Geográfica, porque era composta apenas por estados e territórios totalmente amazônicos. Neles predomina a floresta alta, densa, a chamada Ileia, que significa floresta selvagem. Ou seja, nesse antigo formato chamado de Amazônia Clássica, o que predominavam eram as florestas e os rios. Era uma floresta densa que alguns europeus acabavam considerando como impenetrável, devido a elas serem bastante densas. E, de fato, até por volta do ano de 1970, a floresta amazônica ainda era muito bem conservada, embora não fosse selvagem. Até 1970, apenas 3% da floresta amazônica havia sido destruída. Mas os naturalistas que vinham de países onde a floresta nativa jamais fora alta e densa, ela se afigurava como algo selvagem, num certo sentido. Eles não estavam totalmente desprovidos de razão, porque, estando a floresta bem conservada, sua flora, sua fauna, elas eram abundantes. Ou seja, até 1970, havia pouca destruição aqui na Amazônia. Então a fauna e a flora era bastante abundante. Existia uma grande quantidade de animais que deixaram de existir com o desmatamento. Uma grande quantidade de vegetais que também foram extintas com o desmatamento. E quando mencionamos o termo Amazônia Clássica, se dissermos que estamos nos referindo à região norte, tal como ela é hoje, com seus 7 estados, não estamos sendo precisos. É necessário explicar que estamos nos referindo à região norte, no seu antigo desenho, quando era composta por 6 unidades da federação, integralmente amazônicas, isto é,
Todas as partes de seus territórios integram completamente a Amazônia e não apenas uma parte, como é o caso do Tocantins, cujas terras se vinculam às duas bacias distintas. Ou seja, quando a gente fala de Amazônia Clássica, nós estamos nos referindo a uma configuração territorial em que todos os estados faziam parte da mesma bacia, da bacia amazônica. Com a entrada do Tocantins, algo mudou. Parte do Tocantins, do estado do Tocantins, cerca de 9%, faz parte da região amazônica. A outra parte já vai fazer parte de uma outra bacia, a bacia do Tocantins-Araguaia. Um dos argumentos defensores da criação do Tocantins era o de que a área do novo estado tinha características amazônicas e que, portanto, se integraria perfeitamente ao conjunto que formava a Amazônia clássica ou geográfica, o que não é exato, porque apenas uma pequena área do Tocantins é verdadeiramente amazônica, apenas 9%. Ou seja, os defensores da criação do estado do Tocantins defendiam que esse novo estado que seria criado pertencia à Amazônia. Por isso que hoje ele foi incluído na região norte. E o que não é totalmente verdade, porque apenas uma parte do Tocantins faz parte da Amazônia. A outra parte vai fazer parte de uma outra região. Outro argumento, por ocasião da criação do estado do Tocantins, era o de que a parte que passaria a ser o novo estado não pertencia realmente à região centro-oeste, e sim à região norte, e que o estado de Goiás deveria ser dividido, ficando só a parte norte na região norte e o restante na região centro-oeste. Ou seja, o estado de Goiás ele era enorme e algumas pessoas defendiam que deveria ser dividido, criando a parte norte do Tocantins, do estado do Goiás, um novo estado, chamado de Tocantins. Porque, no entendimento dessas pessoas, a região norte do estado de Goiás, ela fazia parte do norte do Brasil, e não da região centro-oeste. Com a inclusão do Tocantins, o termo Amazônia Clássica passou a ser menos empregado, limitando-se a situações em que queremos nos referir aos estados integralmente amazônicos. Por sua vez, a expressão Amazônia brasileira passou a ser mais frequente, já com a inclusão do Tocantins, ou seja, a Amazônia brasileira e a região norte passaram a funcionar como expressões sinônimas. Ou seja, com o tempo, deixou-se de utilizar o termo Amazônia Clássica e passou a se utilizar muito mais o termo de Amazônia brasileira. E esse termo Amazônia brasileira vai incluir o estado do Tocantins. E isso foi uma mudança enorme em como se vê a região. Apesar de ter partes amazônicas, o estado do Tocantins não é integralmente amazônico. Na verdade, o Tocantins fica mais propriamente localizado na bacia dos rios Tocantins e Araguaia. A parte amazônica contida naquele estado é de apenas 9% de seu território, enquanto o restante é composto pelas terras ligadas à bacia do Tocantins-Araguaia. Ou seja, somente 9% da área do Tocantins, do estado do Tocantins, faz parte da região amazônica. Todo o resto vai fazer parte da bacia Tocantins-Araguaia. Pois bem, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado. Até a próxima aula. E o assunto que nós vimos hoje está nas páginas 25 até a página 29.